Olá, minhas amigas e meus amigos, alegrias! Hoje, 7 de abril, continuamos com o papo da história recente, para esclarecer, sobretudo a garotada, a juventude, de como vivemos na história recente do Brasil, fatos que aconteceram, e também para os mais antigos relembrarem, para que nunca seja esquecido tudo o que nós já vivemos na luta política. 7 de abril. Em meados da década de 1970, um grupo de jornalistas progressistas criaram o Semanário. Era semanal, um jornal Opinião. Era um jornal amplo, não chegava nem a ser radical, mas era um avanço político para a época, ideológico. Artigos de fundo, notícias, tentava furar o bloqueio da censura do governo federal, do governo militar, avançava na luta da intelectualidade, dos setores progressistas do Brasil. Esgotava-se na banca. A gente ficava já reservando com o jornaleiro. Quando chegar a opinião, guarda para mim. Quando chegar a opinião, guarda para mim. Porque era uma coisa fantástica. Semanalmente, o jornal Opinião. A ditadura, percebendo o crescimento desse jornal, que se esgotava rapidamente nas bancas, em 7 de abril de 1977, apreendeu o jornal Opinião e fechou a redação. Fechou o jornal Opinião, que tantos bons serviços prestou à democracia brasileira na época mais trevosa, na época mais escura. Mas o jornal Opinião fica como uma boa lembrança de resistência democrática. Porque é preciso lembrar que naquele tempo não tinha internet, naquele tempo não tinha web. A única forma de informação era pelo rádio e pela televisão, profundamente censurados, muitos deles com interventores dentro da redação, dentro dos estúdios. Então, de alguma forma, algumas gráficas conseguiam imprimir jornais de oposição. E um deles, claramente, que marcou a época, foi o jornal Opinião. E era por ele que a gente se comunicava e sabia dos fatos. E trocava ideias. E às vezes até fazia reuniões políticas para discutir o editorial no jornal Opinião. 7 de abril de 1977. Um abraço. Relembrando, minhas amigas e meus amigos, que esse tipo de vídeo chamado História Recente tem por objetivo, sobretudo, a garotada, os jovens, para que eles tomem conhecimento e entendam melhor como funcionou a história recente, a história política recente do nosso país. Eu espero que seja do agrado de todos. Senão a gente acaba com essa série e parte para outras coisas. Mas eu acho muito importante, porque eu observo quando converso com jovens, por questão de geração, sabem muito pouco. Não sabem, por exemplo, quem foi Bibi Ferreira, que faleceu recentemente, Cacilda Becker, isso na área cultural, Lacerda, na área política. Não sabem muitas coisas e a gente precisa passar essa informação. É uma cultura oral. Então, fica aqui este tipo de vídeo. Alô?